Palmeiras pode vender mais um jogador nesse segundo semestre. Tem também a goleada sobre o Santos pela Copa do Brasil e a Leila explicando a venda do Alan. Ela deu um parecer aí sobre a venda, comentou muitas coisas importantes. Vamos junto, vamos trocar uma ideia sobre isso. Chega com o dedão no like, por gentileza, você que já conhece o nosso trabalho, já conhece o nosso cara. Tá feliz, né, cara? Tá feliz, o time do Palmeiras engrenou. Parece que agora tá pegando no tranco, tá jogando um pouquinho melhor. Vamos perder um caminhão de gol hoje. Chega junto, dedão no like. Você que não conhece, fica até o final. Deixa o like se você curtiu o vídeo aí, se inscreve no canal. Fechado? Vamos lá, Erlan Dias. 3-0 é goleada? Pra mim é goleada. Eu acho que do jeito que foi, eu considero, assim, tudo bem que tem um jogo ou outro, que às vezes é aquele meio apertado, contra-ataque, aí depois o time vai para cima e abre ali, mas o Palmeiras foi muito superior ao Santos, né? E eu não lembro de um clássico contra o Santos que o Palmeiras foi tão superior assim, até porque, inclusive, um dado aí, a primeira vez que o Palmeiras vence acima de dois, assim, de 2 gols de diferença nos últimos anos aí do Santos, mesmo com a gente sobrando em cima deles ali no Allianz, né? Agora no Bank Park, o Palmeiras tinha vencido por 3 de diferença, e hoje poderia ter sido 7-0, que não teria sido exagero. E aí até, claro, a gente vai falar do gol do que o Giai perdeu, mas uma coisa que falaram na transmissão ali é verdade, o Giai, pô, perdeu, não deveria ter perdido, é um jogador profissional, só que a gente lamenta mais dos caras que é do ramo, né? Que é o Maurício perdendo ali, o Vitor Roque também, aquele lance absurdo do John Arias que o Vitor Roque acabou perdendo, mas mesmo assim, a gente tá vendo ali um 3-0 e quando o Santos foi para cima, que entra ali o Gabigol, o Rony no segundo tempo, virou mais bagunça ainda, né? Então você imaginar que o Santos vai para cima na Vila, se o Santos for para cima assim, né, de peito aberto, é capaz de inclusive o Palmeiras aproveitar ainda melhor jogando lá na casa dos caras. Mas assim, o jogo foi, acho que foi um dos melhores jogos da temporada. O Palmeiras realmente muito bem, sobrando demais hoje. Tem ali, claro, um ponto negativo ou outro, mas assim, surreal. E John Arias pela direita, hein? Que foi aquilo, velho? Com essa camisa da Itália ali, eu tava pensando que era o Balotelli, tinha hora ali, é absurdo que o Palmeiras jogou hoje, o que o Arias jogou ali pela direita. Acho que foi o substituto, entre aspas, aí, mais fácil que a gente achou de um cara que saiu aí, que foi o Alan. Inclusive, gol de Puskás, aquele gol que ele perde lá, hein? Se ele faz aquele Facilmente. gol, cara, a chapelada que ele dá ali na rapaziada ali foi um negócio de maluco. Enfim, Palmeiras jogando bem, né, cara? Jogou bem. Inclusive, quem sabe até essa venda do Alan, né? Não facilite aí no sentido do Palmeiras. Já facilitou, pelo menos o que eu vi aqui, o jogo flutuando mais, né? O jogo passando mais aí, inclusive por diversos setores do campo. O time tendo que explorar mais virada de jogo, tendo que trabalhar mais a bola, porque muitas vezes o time ficava penso para a direita. Mas uma coisa que me chamou a atenção também, além do gol, né, que foi a assistência do Giai. Ele que estava sendo muito. Perdeu um gol feito, né? A gente fala. A gente parece até chato comentando, né? Ah, foi 3-0, mas se o Giai não perde aquele gol, se o Gares não perde. O Vitor Roque amassou a bola hoje no. Se o Roque também não perde aquele gol, pô, o Palmeiras ia estar sossegado, né? O Palmeiras ia estar com 5-6-0 aí, com muita tranquilidade. Inclusive, hoje chamar a atenção aqui, porque foi a primeira assistência do Giai em 91 jogos pelo Palmeiras. Ele que custou aí 40 milhões, tinha quase 100 partidas. Agora pensa na situação dele, né? Ele chegou novo aqui no Brasil, cobrado pra caramba, e logicamente faz parte, né? Tá num clube grande, vai ser cobrado. Mas o que eu achei muito bacana, depois que ele deu o passe pro gol, o passe dele pro gol do Flaco foi mais comemorado que o próprio gol do Flaco, né? E depois foi todo mundo ali em cima dele, abraçaram ele, fizeram uma baita festa. E, enfim, por mais que tenha sido numa goleada, essa assistência dele era a primeira vez no ano que ele tinha algo individual ali para comemorar. Então, foi muito bacana essa atitude do elenco do Palmeiras, porque mesmo que o Palmeiras ainda não esteja voando, né, futebolisticamente falando, você vê que o vestiário ele tá muito blindado, né? Isso, cara, praticamente nenhum reforço consegue comprar. Isso você se constrói aí ao longo do tempo, ao longo de um trabalho. Mas enfim, dentro desse 3-0, o que me chamou a atenção nessa goleada do Palmeiras não foram os gols, tá? Foram essa atitude aí muito bonita no gol do Giai. E vamos falar aqui. Oi, vai lá, pode falar. Do AGL, ele também estava jogando muito bem, né? Além da assistência, jantou o Rony ali uma hora, né? No gol que ele perde, ele rouba a bola muito bem ali também. E esse lance de perder gol, de poderia ter sido o resultado mais elástico, eu, assim, não é nem reclamando pelo jogo, porque o jogo, para mim, né, o Palmeiras fez o jogo que tinha que fazer, e eu nem esperava, sinceramente falando, 3-0. Até falei que eu não estava tão contente para esse primeiro jogo.
Mas é mais a questão para sequência, né? Porque se você mete um 5, 6-0, que não é exagero falar que poderia ter sido, você vai pro segundo jogo, se você quiser meter o time todo reserva, você coloca, né? Agora com 3-0, você tem que ir ali com mais cuidado e tudo mais. Então é mais para sequência que um resultado ali elástico seria mais interessante. Mas assim, eu tava vendo a coletiva do Cuca aqui, o desânimo dele, cara, ele quase falou assim: mano, vamos jogar quarta-feira que vem vendo o que dá, mas assim, ele quase jogou a toalha. Ele não jogou a toalha ali pela média com a torcida para também não virar bagunça, né? Mas realmente é só não fazer nenhuma cagada. O Santos vai para cima para dar resposta para a torcida, e os espaços que tiveram no segundo tempo hoje vai ter lá o jogo inteiro. Então, se aproveitar ali, se tiver 50% de eficácia, já mata o jogo no começo. Exatamente. Mas enfim, é aquilo que você falou. O Cuca já sabe que a vaca foi pro brejo, né? Dificílimo mesmo, mas o Palmeiras tem nada a ver com isso, tem que ir atento pro segundo jogo, porque os caras vão se jogar para cima. Vamos falar aqui agora, ó, do Palmeiras e também de uma situação de mercado, né? Porque tem 3 clubes aí interessados na contratação, 3 clubes da MLS, tá? Interessados na contratação do Riquelme Felipe. E para avançar, inclusive, com a venda. O Palmeiras quer 4,5 milhões de dólares, que são 23 milhões de reais na cotação, por 50% dos direitos econômicos dele. E, enfim, lembrando que o Palmeiras segurou uma sondagem do Zenit no ano passado, que era 95 milhões de reais. Nesse momento, qual que é a questão aqui? Tem um clube, inclusive, que colocou ele naquela Discover List, que é a lista de descoberta, e tem a preferência aí para fechar o acordo, mas tem outros times também aí no cenário, né? Ele foi pouco aproveitado pelo Abel em 2026. Ele entrou em campo pelo Palmeiras contra o Fortaleza no 3-2 ali pela Copa do Brasil. Ele tem 19 anos e é aí dos jovens também, jovens talentos da base do Palmeiras. Vale lembrar, vale reforçar para vocês que ele foi sondado pelo Zenit. Na época era uma grana boa e o Palmeiras decidiu segurar. Então, esses 4 milhões, esses 23 milhões de reais, seriam por 50% dos direitos. Cara, aqui é realmente filosofia, né, do que o clube entende. Se entende de que ele não vai evoluir mais, provavelmente deve ser negociado, né? Mas assim, olhando as entradas dele, é meio difícil julgar por meia dúzia de jogos, né? Mas eu não sei se segue a toada, né? Lembrando que, pô, futebol é muito coisa de maluco. Você pega até o próprio Alan. O Alan foi se desenvolver, estourar com 22 anos. O Riquelme, o único jogo bom que eu lembro dele, assim, foi aquele contra a Chape, que o Palmeiras jogou bem desfalcado, depois jogou com a menos ali, o Paulinho fez o gol decisivo, aquele jogo maluco no final, né? O Riquelme fez um bom jogo aquele dia, mas eu acho que foi mais esse, né? No segundo, aqui depois da Copa, ele até entrou um pouco, mas não encantou muito. E faz parte, né, esse risco que você tem de recusar uma primeira proposta para ver se o moleque desenvolve, e depois acabam desenvolvendo, você tem que abaixar a pedida. Isso faz parte, assim como também faz parte do que o Palmeiras fez com o Alan, né? Recusou uma proposta boa, e aí passou um pouquinho, deu certinho do City vender o Savinho e você pegar muita grana. Então é um risco que você corre no mercado aí, mas o Palmeiras tá vendendo muito bem, né? E se vender por se rolar esse valor aí, acho que bate a meta, né? Acho que pelo que a gente passou ali, o que falta, acho que bateria a meta aí, que a gente achou que nem ia bater, né? Uma semana virou tudo. Então, são 40 milhões, né? Pelo que se entende aí, são 40 milhões, ele seria 23, mas enfim, com as outras somas ali dos picadinhos que o Palmeiras tem para receber, essa meta deve cobrir. E tem Leila Pereira aí também, falando da venda do Alan? Leila colou na live, né, da TV Palmeiras antes ali do jogo. Vou pegar o pessoal do Twitch, Palmeiras separou exatamente quando ela fala sobre a venda do Alan aqui, uma coisa até que a gente imaginava, né? Eu não queria vender. Falando de coração. Tá? Mas são propostas tão relevantes que isso seria uma injustiça para o clube, para o atleta, sabe? Então, isso é muito importante para nós, até para que nós consigamos manter esse nível que nós temos, que precisa de investimento. Então, a base nos ajuda esportivamente, nos ajuda financeiramente. Então, de um lado, eu fico triste, mas de outro lado, eu fico feliz pela perspectiva espetacular do Alan na Europa. Daqui a pouquinho ele está aqui, daqui a pouquinho vamos pedir dele. Aí ele colou ali depois, né, para receber as homenagens e tal, mas o que ela foi muito parecido com o Vitor Reis mesmo, né? Você não quer vender, você quer dar uma segurada, mas os caras vêm com uma grana muito boa pro moleque também, pro futuro dele ali, para
ficar tranquilo, né? Ou fazer o pé de meia mais cedo possível. Ajuda o clube também, deu tudo muito certo. O Alan não, quer dizer, ele ajudou bastante, né? Mas ele não foi igual o Henrique, por exemplo, que teve até alguns títulos a mais, ou os meninos até de outra safra, mas foi importante pra caramba, tanto esportivamente e agora financeiramente, é um valor absurdo. Cara, e tem uma questão também que a rapaziada pouco comenta, né? Que é a vontade do jogador, né? A vontade do jogador acaba pesando muito nesse sentido, então, pô, não tem muito o que fazer. É bom pra todo mundo, né? Bom pro clube, bom pro City, bom pra ele, e enfim. Noite tranquila, hein? Noite tranquila até demais, mas eu vi palmeirense reclamando, falando que dava pra ser mais. Faz parte, está no DNA, presentão de aniversário aí pra torcida do Palmeiras, 3-0 pro Santos. Resultado muito bom. Classificação encaminhada e aí é jogar realmente lá na Vila, né? Com muita atenção, logicamente. E, pô, não sou um idiota, né? Tem que sentar em cima desse resultado, sentar e trabalhar, né? Pelo menos bem esse resultado, mas não se acomodar. Fechado, meus amigos? Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Se o vídeo te agregou de alguma maneira, a gente só pede o like para você. É muito importante pra gente. Tá pelo celular, dá aquela hypada, ajuda demais também. Fechado? Muito obrigado. Se inscreve no canal se você não é inscrito e nós voltaremos aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu? Um abração para você e até o nosso próximo vídeo.